Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live 1515. Aqui eu faço lives mostrando para vocês partes aí sobre treino, técnicas, meios de você atingir um resultado na metade do tempo aí que você teria para fazer o seu resultado de hoje aí ou que você espera conseguir, tá? Então, hoje nessa live nós vamos falar sobre avaliação física, tá? Então, qual é a avaliação que você precisa fazer, você aluno ou você professor, para ter um resultado, conseguir um resultado na metade do tempo que levaria aí para você ter esse resultado, tá? Então, trouxe aqui algumas coisas que eu vou utilizar hoje para falar com vocês. A gente vai usar uma fita métrica, tá? E eu também trouxe aqui um livro pequenininho para a gente discutir hoje sobre avaliação, tá? Esse livro aqui a gente vai falar parte a parte dele e a gente vai abordar bastante coisa sobre avaliação, tá? Então, você só precisa saber desse pouquinho para conseguir aí o resultado na metade do tempo. Mentira, não tem nada a ver com isso. A gente não vai usar fita métrica, não vai usar o livro, não vai usar nada disso, tá? Por quê? Porque eu vou fazer você entender qual é a melhor avaliação, qual é a avaliação que vai fazer você ter esse resultado na metade do tempo que levaria, tá? Então, para vocês terem uma ideia, hoje quantos tipos a gente tem de avaliação física? Que você já ouviu falar, você é professor, você é aluno, você é estudante, quantos tipos, tá? Já parou para pensar nisso alguma vez na vida? Eu vou dar aqui algumas das que eu pesquisei aqui para vocês. Eu vou mostrar não, né? Vou citar aqui para vocês. Hoje, o que o pessoal vende por aí, ou o que vocês fazem, ou o que vocês aplicam com os seus alunos, anamnese, ó, vou lendo para vocês, tá? Meu roteiro aqui embaixo, ó. Anamnese, avaliação antropométrica, composição corporal, avaliação postural, avaliação cardiorrespiratória, dobras cutâneas, bioimpedância, biomecânica, avaliação de biomecânica, avaliação de RM, avaliação de flexibilidade e fora outras que tem aí, teste de Cooper, teste de flexibilidade, banco de Wells, estabilidade, de mobilidade, tem infinitas, tá? E assim, como você vai saber qual é a melhor para você, tá? Então, é isso que vai depender e isso que vai te levar a ter aí o resultado na metade do tempo. E eu vou estar explicando isso nessa live. Vai ser uma oportunidade única de você entender como e qual vai te levar a ter esse resultado, beleza? Para quem que vai servir essa live? Para quem que você consegue utilizar essas coisas que eu vou estar falando aqui? Como que você vai aplicar no seu dia a dia? Como que você vai fazer? Como você vai escolher? Tudo isso eu vou falar na live. E assim, quem vai usufruir muito dessa aula aqui que eu vou dar hoje vão ser profissionais da área, estudantes e quem já pratica atividade física, quem já está inserido no meio aí de praticar atividade física. Porque se você nem começou, se você fica pensando se vai ou não vai, logicamente falar de treino de atividade física não vai ser aí o interessante para você e não vai te levar a entender nada e conseguir aí te motivar a fazer a atividade física, tá legal? Então, pra gente começar, eu quero entender com vocês, né? Entender assim, eu vou filosofando aqui e vocês vão lançando aí na sua mente o que eu vou dando aqui para vocês de ideia. Assim, quais hoje são mais utilizadas de avaliação física ou como a gente utiliza elas, tá? Por exemplo, vamos lá, anamnese. Geralmente a anamnese é feita lá no começo, quando a gente começa a treinar, né? Quando a gente começa, chega aí na academia, vamos lá. Chegou, o cara chega lá,
Opa, oi, tudo bem? Oi, então como você é? Como você não sei o quê? Como é? E te pergunta um monte de coisa e aí a gente faz aquela anamnese clássica, né? E aí depois, o que acontece? A gente tem a avaliação de antropometria, faz as medidas lá, fico lá medindo, mede braço, mede a cabeça, mede tudo que precisa, tá? Aí depois a gente tem uma avaliação postural, fica lá paradinho, olha se está torto, se está reto, se não está. Então, geralmente a gente faz todas essas avaliações no começo, né? Quando você vai iniciar um treino, você vai iniciar um trabalho, você vai iniciar aí a sua prática de atividade física ou esportiva, né? Só que hoje eu vou fazer uma contraproposta para vocês aqui, tá? Não tem que fazer nada disso. Você não precisa ficar perdendo esse tempo gigantesco. Porque lembra, o nosso objetivo aqui é atingir o resultado na metade do tempo, tá? E para você conseguir fazer isso, primeira coisa é a gente economizar tempo. Pegar, ó, aquele longo tempo que você vai fazer, cortar pela metade, tá? Então, é isso que a gente precisa inicialmente estar fazendo aqui. Cortando o tempo desnecessário. E você ficar fazendo tudo isso é totalmente desnecessário, tá? E aí, como você vai saber o que vai ser interessante para você e o que vai ser o que vai te levar aí a ter esse resultado na metade do tempo? Bom, vocês já viram, tipo, muita gente fazendo vários tipos de avaliação. E aí você tem aquela chamada de overdata, né? Você tem muita informação, você chega e começa a ter dado overdate, né? Você tem muito dado, aquele overload de informação, né? E aí você não consegue utilizar tudo aquilo. Ou pior, aquilo tudo que você consegue, você identifica. Por exemplo, o cara, fiz a avaliação lá de flexibilidade, o cara não toca na ponta do pé. Fiz a avaliação de corrida, o cara fadiga rápido. Fiz a avaliação de biomecânica, agachei, o cara agachou tudo torto. E você faz. Fiz a avaliação de medida, medi a cabeça do cara é do tamanho errado. Então, você tem aquele monte de dados, aquele monte de coisa, tá? Isso, vou raciocinar aqui com você, é prático para você professor ou para você aluno, para você praticante? Isso é prático? Vale a pena você fazer tudo isso? Eu tô sabendo tudo do meu corpo. Beleza, mas você vai usar tudo isso no seu dia a dia? Você vai conseguir colocar isso em prática? Para que você, entre aspas, né? Eu estou brincando aqui, mas para que você vai fazer a medida de sua cabeça? O que isso vai influenciar no seu treino, tá? Então, não tem muita utilidade na relação do treino, tá? E isso é o primeiro ponto, tá? Que a gente precisa ver. Tem relevância? É prático? É usual? Não é? Então, para que eu vou ficar fazendo? Vou perder tempo, tá? Então, o que hoje a gente utiliza muito e é muito mais usual para a gente estar fazendo aí os treinos, para a gente estar conseguindo atingir o nosso resultado na metade do tempo? Hoje a gente tem muitas avaliações que ajudam a gente escolher exercício, a gente saber na questão de como estão suas articulações, de como está a sua coordenação. Isso vai ser fatal e brutal para conseguir estar utilizando no treino. Não adianta a gente ficar fazendo aquele monte de avaliação, aquele monte de coisa e perdendo tempo, tá? Só para ter lá bonitinho no papel e falar, eu tenho isso, eu sou assim, eu tenho a cabeça grande, eu tenho o meu corpo torto, Gente, isso daí não vai te levar aí a ter um treino rápido, não vai te levar a ter um treino prático e mais seguro, tá? Então, vamos lá. Como a gente pode ter uma avaliação
prática para a gente começar hoje, agora. Por exemplo, se eu vou fazer um treino e eu preciso, por exemplo, vou lá e vou prescrever o meu treino para mim mesmo. Vou fazer a fundo. O que eu vou avaliar? Eu vou avaliar o meu a fundo. Vou colocar um vídeo lá, vou parar. Ah, legal, tô aqui, vou fazer o a fundo. Mão aqui, sei lá. Pum, pum, tá. Fiz uma perna, vi como que tá. Agora eu vou fazer a outra. Fiz. Tem diferença. Tô desequilibrando de um lado. Então, isso já me mostrou uma diferença. O que a gente fala muito hoje nas certificações, nos cursos que tem, que falam de avaliação, o que é a avaliação hoje? A avaliação é um movimento e o movimento é a avaliação, tá? Então, para a gente utilizar no treino, a gente tem que pensar no movimento, a gente tem que pensar no exercício, a gente tem que parar de pensar só em dados, tá? Não estou falando que não presta para nada, pessoal. Lembrem que eu falei que a gente tem que ter praticidade e usualidade, tá? Se você não for usar aqueles dados, você vai ter aquilo lá só para salvar, só para ocupar memória, só para gastar tempo, não vale a pena. Agora, se você for utilizar, ok. Outro exemplo, vamos lá, de coisas práticas e usuais. Meu aluno é corredor, tá? Então, eu tô lá, eu vou fazer corrida, O que eu preciso saber? Aí sim eu posso fazer um teste de, vamos dizer, de milha, um teste de Cooper. Aí eu posso fazer um teste para ver a minha pisada, posso fazer um teste para ver se meu joelho está valgus, está varo, o que está acontecendo, tá? Isso sim vai me ajudar a prescrever o treino. Agora, se eu pegar e ficar fazendo um monte de teste, por exemplo, eu sou corredor, vou fazer lá teste de percentual de gordura, dobras cutâneas, bioimpedância. É interessante para ver a quantidade de massa, a quantidade de gordura que eu tenho? Sim, com certeza é. Só que isso vai influenciar diretamente no meu treino, vai influenciar se eu vou aumentar minha passada, se eu vou diminuir minha passada, se meu pício está grande, se meu pício está baixo, se... Então, isso eu tenho que levar em consideração. Eu vou utilizar todos esses dados que eu estou coletando nas avaliações, tá? O meu professor vai utilizar, porque assim, às vezes a gente passa, nós professores vacilamos, vamos ser sinceros, a gente às vezes começa a ficar num estado tão automático que o nosso aluno ou nós alunos temos que chegar para o professor e falar assim, para que eu vou usar isso? Que é o famoso, para que e por quê? Para que eu estou fazendo isso? Por quê? Vou utilizar? Vai fazer muita diferença se eu fizer ou se eu não fizer? Isso vai implicar diretamente? Não. Então corta isso, vamos pular essa etapa, vamos economizar tempo, resultado na metade do tempo, bora, entendeu? Então, isso que a gente precisa começar a perceber e utilizar, tá? Hoje, dentro do meu trabalho, o que eu utilizo, tá? Vou contar aqui para vocês agora, para quem está assistindo até agora o vídeo. Assim, hoje eu utilizo muito anamnese, tá? Utilizo avaliação funcional e avaliação aí de movimento, avaliação sistêmica, para ver a fadiga, se corre, se pula, dependendo do tipo aí de atividade, tá legal? Uma atividade específica. Aí você vai me perguntar, mas e as outras? Como eu vou mostrar que meu aluno está emagrecendo? Como eu, aluno, vou saber que eu estou mais magra? Como eu vou saber que eu estou ficando com a cintura fina? Tá? Pessoal, essas medidas eu posso fazer em você. Se meu aluno pede, eu faço. Se você, aluno, quer fazer, eu até te ensino para você fazer em casa, ou você consegue ir todo o tempo tirando. Só que lembra que a gente quer um resultado na metade do tempo?
eu prefiro estar te ajudando a melhorar aí a sua força, sua flexibilidade, sua mobilidade, sua agilidade, sua potência, sua massa magra, perder gordura, ganhar massa, do que ficar fazendo medidas. Por quê? Porque isso vai levar, vai te mostrar? Vai. Só que, se você vai no nutricionista, ou se seu aluno já vai no nutricionista, você já está gastando, fazendo 2 vezes o mesmo trabalho, porque o nutricionista já vai tirar essas medidas, tá? Então, a gente não tem necessidade, não vai influenciar diretamente no nosso treino, não vai influenciar diretamente no seu treino. Então, não há uma necessidade real. Por isso, hoje, eu não utilizo mais dentro do meu trabalho, tá? Aí você vai falar, nossa, mas... Como eu disse, se me pedisse, falar, olha, eu não vou no nutricionista, eu não sei fazer, tudo bem, vamos lá, vamos fazer. Só que isso vai ser, cara, 1% do trabalho. Vai ser uma vez a cada 2, 3 meses. Assim, 3 meses no mínimo, tá? Por quê? Porque eu não vejo uma necessidade. Sabe o que acontece muitas vezes? Muitas vezes a pessoa própria, aluno, ou você aí, que você for praticante, você vai falar assim, nossa, percebi que minha roupa está mais larga. Nossa, percebi que minha blusa está ficando mais apertada. Nossa, então você já começa a sentir a diferença. Não há, vamos falar assim, a questão do ego, né? Eu vejo que é muito essa questão do ego. Você fala assim, ganhei 2 centímetros, perdi 7 centímetros. Gente, na realidade, vai mudar a balança, vai mudar aí número de roupa. Então, a gente não precisa ficar nessa noia de ficar aí medindo, se não vai realmente ajudar a gente no treino, na atividade, não é? Então, voltando, é por isso que eu não faço mais esse tipo de avaliação. Aí, funcional. Por exemplo, o que a gente vai avaliar? Função, tá? Então, quais as funções básicas aí do nosso corpo? Vamos pensar em padrão de movimento. Empurrar, puxar, ajoelhar, levantar, sentar no chão, conseguir ficar em pé, tá? Isso são coisas usuais e práticas, padrões de movimento, tá? Deitar a barriga para baixo, levantar. Então, se a gente consegue fazer isso, se a gente consegue ver se a gente tem dificuldade, se não tem, por exemplo, saltar. Então, tudo isso vai entrar numa avaliação funcional. Existem N protocolos, tá? Hoje eu uso um protocolo internacional. E aí tem pessoas que têm os próprios protocolos. Protocolo de agachamento, protocolo de afundo, protocolo de flexão, protocolo de barra, tá? Então, isso é usual. Cada um tem o seu protocolo. Aí você fala assim, nossa, mas você pode, como eu falei, você pode criar o seu protocolo, desde que você chegue num padrão. Olha, eu quero saber do afundo, quero saber do agachamento, quero saber da flexão, da barra, e quero saber se a pessoa consegue fazer abdominal. Beleza, vai lá, testa esses movimentos, veja como está, imagine qual é o nível que você quer e veja se essa pessoa está desviando muito desse nível. Por exemplo, o agachamento. Você vai fazer um agachamento e a pessoa agacha toda torta. Não, você quer um agachamento lá bonitinho? Então a pessoa tem que conseguir fazer isso. Você dá as orientações e ela faz. Então isso é muito mais usual. Por quê? Aí eu vou conseguir saber no meu treino se eu vou fazer um agachamento, se eu vou fazer ou vou mudar, vou fazer um exercício na máquina, porque a pessoa não consegue fazer agachamento. Então, essa é a real função, essa é a real utilidade para a gente estar aí fazendo uma avaliação. E isso vai ser prático e a gente vai conseguir utilizar para ter um resultado mais rápido. Beleza? Então, pontos importantes para a gente saber se a gente está no caminho de fazer as avaliações que vão mostrar aí, vão levar a gente a ter um resultado na metade do tempo. Se for prático, se for usual
E se for, fugiu a palavra, calma aí, ó. Então, voltando no raciocínio. A gente tem que conseguir utilizar tudo no treino, tá? Então, como eu disse, eu tenho essas avaliações agora. Se a gente vai fazer um trabalho de força, se você vai fazer aí, ou se seu aluno vai fazer um trabalho de força, o que você precisa avaliar que vai te ajudar a ter um resultado na metade do tempo? Você precisa avaliar força. Que tipo de força você vai fazer? Força, por exemplo, multiarticular ou uniarticular? Você vai fazer força explosiva, força isométrica, força concêntrica, força excêntrica. É isso que você precisa entender. Você começa a analisar o que vai ser feito no treino e a partir daí você utiliza avaliações. A gente tem que parar de ficar coletando dado, ou você, aluno, ficar também indo atrás de avalia e chegar e fazer aí o treino, tá? Uma coisa um comparativo, por exemplo, para a gente ir num médico, a gente vai num ortopedista, tá? Para ir no ortopedista, você fica fazendo anamnese, você fica tirando antropometria, bioimpedância, exame de sangue, exame de urina, aí você vai no ortopedista, depois aí você faz um ultrassom, você faz um raio-x, você faz milhões de testes? Não. Você vai no ortopedista, geralmente você faz ou um ultrassom, ou um raio-x, ou uma ressonância. Então você já tem uma especificidade, você já tem coisas usuais, tá? Então é isso que a gente precisa também ter no nosso treino. Você também precisa enxergar isso como aluno e como professor, como estudante aí da área da atividade física, você precisa enxergar isso e colocar em prática, tá? Para não ficar perdendo tempo, senão você vai levar muito tempo para ter um resultado que você poderia ter na metade do seu tempo, tá legal? Então, já vou finalizando. Para a gente ter, então, um resultado na metade do tempo, vou deixar uma dica prática hoje aqui, tá? E qual é a dica prática de hoje? Como a gente vai utilizar isso e vai conseguir tá colocando aí, fazendo no nosso dia a dia, para a gente ter um resultado na metade do tempo com uma avaliação correta para a gente, tá? Olhe o seu treino, olhe a sua avaliação. Pense no seu movimento e pense na sua avaliação. Se os dois não estiverem relacionados, você provavelmente está perdendo tempo e vai estar aí tendo um resultado mais demorado do que você realmente precisaria, beleza? Então, essa é a dica prática que eu quero deixar para vocês. Veja se perceba, analise se está integrado o movimento com a avaliação com o treino. Se não estiver, se você estiver fazendo algo que só está coletando dados, você está atrasando o seu resultado, beleza? Então, espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha feito vocês refletirem um pouco sobre essa questão aí de avaliação e que ela vai influenciar diretamente você ter um resultado na metade do seu tempo, fechou? Então, amanhã a gente vai ter uma live especial, vai ser no período da noite, tá, pessoal? E aí, na sexta-feira, aí no próximo dia, então na quinta-feira a gente volta ao horário normal, beleza? Então, até amanhã à noite, valeu e vamos que vamos, bora ter resultado na metade do tempo.